Você que está aí me assistindo, quanto você acha que vale um curso preparatório da física, toda a física do ensino médio voltado ao Enem? Vale quanto? R$ 100? R$ 50? R$ 500? Quanto você acha que vale? Pois saiba que eu estou disponibilizando para você o curso preparatório de física para o Enem inteiramente grátis. Aqui, ó. Enem será no dia 21 e 28 de novembro deste ano. Então estou começando a partir de hoje, postando os vídeos do curso de Física Preparatório para o Enem. Esse curso está dividido em 4 módulos e hoje já estou postando material do primeiro módulo, que é a parte de mecânica. Então hoje já tem vários vídeos sobre mecânica. Até o prazo de uma semana, eu acredito que eu já tenha postado todos os vídeos dos todos os módulos. Está no YouTube inteiramente grátis para você. Olá, seja bem-vindo. Aqui é o canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e você está aqui numa playlist totalmente especial, que é o curso de Física Preparatório para o Enem, inteiramente grátis, Enem 2021. Então estamos aqui com questões de física do Enem desde 2015 até 2020. Questões vão ser resolvidas, todas as questões de física vão ser resolvidas e a matéria vai ser repassada. Primeiro eu vou repassar toda a teoria e depois nós vamos resolver as questões dos Enems anteriores, de 2015 até 2020, para que você consiga ter um bom desempenho no Enem. Estou dando essa força para vocês também me ajudarem aqui no canal, se inscreverem e divulgarem para os colegas, amigos, conhecidos, pessoal da sua turma, do colégio. Pô, tem um curso aí grátis na internet, professor Anderson. Vai lá, assiste lá, ele explica tudo direitinho, todas as questões. Entenderam? Então, eu ajudo vocês e vocês me dão essa forcinha. Beleza? Tamo junto. Antes da gente começar, eu mostro para vocês aqui o vídeo sobre capacitores, como testar um capacitor com um multímetro digital. Um vídeo muito legal, pode assistir. E também tem um vídeo explicando a questão de multiversos dentro das teorias científicas. Vai lá, dá uma assistida. Então, como eu disse, são 4 módulos, as aulas vão se desenvolvendo. Estou postando as aulas ao longo dessa semana. Hoje já tem várias aulas aqui postadas do módulo mecânica. E no início da mecânica a gente começa com o quê? Cinemática. Então vamos ver alguns conceitos básicos de cinemática. Roda o vídeo aí. Agora vamos ao estudo da cinemática. O que é cinemática? Cinemática estuda o movimento e as consequências do movimento, sem se preocupar com as suas causas, ou seja, o que provocou o movimento. A gente não se preocupa com as causas, só o movimento em si. Essa é a cinemática. Então vamos ver que os elementos principais da cinemática são móvel, ou seja, o objeto que se move, que muda a sua posição ao longo do tempo. Referencial. Referencial é o ponto de onde se observa o móvel, ou seja, a distância, o deslocamento, tudo vai ser medido a partir de um referencial, a partir de um ponto no espaço. É fácil entender isso, porque você, quando observa o movimento, por exemplo, de uma pessoa dentro de um ônibus, parada dentro de um ônibus, se você está dentro do ônibus, pelo seu referencial dentro do ônibus, a pessoa está parada. Agora, se você está na rua, olhando a pessoa pela janela do ônibus, você está parado na calçada e o ônibus está andando, você vai achar que a mesma pessoa está se movendo. Então, dependendo do referencial, o móvel pode estar parado ou se movendo. Temos também a questão de movimento. O movimento é a alteração na posição ao longo do tempo, a partir de um referencial. Agora, repouso. Repouso é quando o objeto está parado em relação ao seu referencial. Tudo sempre em relação ao referencial. Agora, trajetória. Trajetória são os pontos percorridos no espaço
pelo objeto, pelo móvel. Então, por onde ele passou no espaço. Uma forma de gravar a trajetória, por exemplo, se você está andando na areia, você vai deixando pegadas. Essas pegadas são a sua trajetória na areia, entenderam? Ponto material. Ponto material normalmente é necessário porque para aplicar os conceitos de mecânica, às vezes é muito mais fácil aplicar em um ponto material. Um ponto material, quando se usa esse conceito, é um ponto muito pequeno de dimensões desprezíveis em comparação com o movimento, com o deslocamento que é feito, entendeu? Então, se eu tenho um deslocamento de um carro saindo do Rio para São Paulo, são 400 e tantos quilômetros de distância. O tamanho do carro, alguns metros, é desprezível em comparação com a distância percorrida, entenderam? Então, esse é o ponto material. Corpo extenso é quando o tamanho do objeto não é desprezível em relação ao deslocamento que ele exerce. Por exemplo, se eu tenho 2 metros de altura e pego uma bola de basquete e jogo na cesta, o movimento da bola de basquete ao sair das minhas mãos e chegar na cesta, não dá para considerar essa bola de basquete um ponto material. Então ele vai ser considerado nesse problema um corpo extenso. Entenderam? Então, posição é o ponto onde o objeto está, onde ele se encontra, dependendo do referencial. E deslocamento é a alteração dessa posição. A posição muda, então ocorreu um deslocamento. Vamos considerar o seguinte: velocidade média. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, quanto o objeto se deslocou dividido pelo intervalo de tempo. Então, temos ali a fórmula da velocidade média. Quando você precisa do tempo, pega o deslocamento e divide pela velocidade média. Se você quer o deslocamento ou a distância percorrida, você pega a velocidade média e multiplica pelo tempo. É só usar essa fórmulazinha aí e suas variações, tá bom? E temos os tipos de movimentos. O mais simples de todos é o chamado movimento retilíneo uniforme, onde a velocidade é constante e a aceleração é zero. Então, podemos definir esse tipo de movimento pela equação da posição, que é posição igual a posição inicial, vezes a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Então, recapitulando, posição igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Tranquilo? Então, esse é o movimento retilíneo uniforme, sempre que a velocidade é constante, a aceleração é zero. Quando tem aceleração constante, nós temos as seguintes fórmulas. A fórmula da posição fica S igual a S0 mais V0, a velocidade inicial, vezes o tempo, mais 1 meio vezes a aceleração, vezes t ao quadrado. Então, S igual a S0 mais V0t mais 1 meio vezes a vezes t ao quadrado. A fórmula da velocidade é V, velocidade igual a velocidade inicial V0, mais aceleração vezes o tempo. Quando você não tem o tempo e não precisa calcular o tempo, não é a incógnita que você precisa, você pode usar essa fórmula chamada fórmula de Torricelli. Se quiser, pode usar as duas anteriores que dá no mesmo, mas ganha um pouco mais de tempo usando a fórmula de Torricelli, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes ΔS, que é o deslocamento. Então, a primeira questão que vamos resolver hoje é a questão número 122 da prova amarela do ano de 2020. É a questão do Enem 2020, questão 122. Vamos ver aqui o enunciado da questão. Segue aí. Questão 122 de 2020, prova amarela. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pelas letras O, A, B e C, conforme a figura. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros.
Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, um veículo que está inicialmente parado no semáforo O tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. E a partir daí, prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente? Então, aqui temos a questão 122. Como vocês sabem, aqui o carro está parado aqui no primeiro sinal, no ponto O. Então, quando abre o sinal, ele vai acelerar com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então, quando atinge a velocidade de 72, ele passa a se deslocar com velocidade constante. Quando está a 100 metros de chegar no semáforo, quando está uma distância de 100 metros de chegar do semáforo, o semáforo deve abrir para que ele não precise reduzir a velocidade, manter a velocidade constante. Então ele passa pelo semáforo A. Depois, quando chega a 100 metros de distância do semáforo B, o semáforo fica verde, ele passa pelo semáforo B sem precisar desacelerar, e até ele passar pelo semáforo C. Quando chega a 100 metros antes do semáforo C, o semáforo torna-se verde e ele não precisa mudar a velocidade. Então ele passa por todos os semáforos A, B e C com velocidade constante, que ele acelerou daqui do semáforo O com 1 metro por segundo ao quadrado até atingir a velocidade de 72 km por hora. Beleza? Tranquilo? Então, neste exercício, na parte que ele acelera até chegar na velocidade de 72 km por hora, o que acontece? É um movimento retilíneo uniformemente variado. No instante t igual a 0 até a velocidade igual a 72 km por hora. Então, quando ele atinge essa velocidade, passa a ser velocidade constante. Então, é um MRU daí para frente. Tá? Então, nesse exercício, nós temos dois aspectos importantes da cinemática: movimento retilíneo uniformemente variado, movimento retilíneo uniforme. Beleza? Então, o enunciado diz que a distância entre os semáforos é de 500 metros. Então, daqui para cá é 500 metros, daqui para cá 500 metros, daqui para cá 500 metros. Então, nós podemos estabelecer que na posição O, a origem do sistema, é o S igual a 0, posição inicial. Então, S0 igual a 0. Então, a posição no ponto A vai ser igual a 500 metros. Mas, veja bem, o importante não é esta posição, é a posição na hora que o semáforo é acionado e se torna verde, que é a 100 metros antes de chegar no semáforo. Então, não vamos considerar a posição do semáforo, que é 500 metros, e sim 100 metros antes. Logo, 400 metros. Beleza? Então, aqui é 500 metros, o semáforo é acionado aqui. Essa aqui vai ser a posição A, 100 metros antes, quando o semáforo A é acionado. Beleza? Então, a posição B vai ser aqui, ó, a 100 metros do semáforo B. O semáforo B, a posição dele
é 1000, porque aqui é 500, então aqui vai ser 1000, de acordo com o referencial aqui no início. Então, 100 metros antes do 1000, 900. Então, a posição B. A posição B, então eu vou considerar 900 metros. E a posição C, 100 metros antes do semáforo C, vai ser 1.400 metros. Tá bom? Como a velocidade a partir do movimento MRU dada pelo problema será de 72 km por hora e os dados todos estão em metros, é melhor passar para metro por segundo. Para passar para metro por segundo, você já sabe, tem que dividir por 3,6. Então, a velocidade igual a 72 dividido por 3,6 igual a 20 metros por segundo. Igual a 20 metros por segundo. Beleza? Então, nós podemos construir o problema. Ou seja, nós vamos usar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado para descobrirmos em que instante de tempo, em que posição, melhor dizendo, em que posição ele atinge a velocidade de 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Lembrando que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos lá? Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Então, vamos lá. A equação é essa aqui, ó. S de t igual a S0 mais V0 vezes t mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Tá? Essa velocidade aqui é a velocidade inicial, quando estava na origem, aqui. Então, essa velocidade inicial é 0. Beleza? A posição inicial também é 0. Então, substituindo as informações que nós temos, podemos escrever que então essa equação para posição, mas eu não tenho tempo. Então posso obter o tempo na outra equação. V, e a velocidade final vai ser de 20 metros por segundo, igual a V0 mais A vezes T. Então aqui é 20, aqui é 0, aqui é 1 vezes T. Então, T igual a 20. T igual a 20, coloca aqui T igual a 20 na equação. Então, nós vamos ter S de T, quando a velocidade chega a 20 metros por segundo, vai ser igual a 20 ao quadrado sobre 2, igual a 400 sobre 2. Então, nós temos a posição, quando a velocidade se torna 20 metros por segundo, vai ser 400 sobre 2, 200 metros. 200 metros. Tá bom? Então, nós já sabemos que a partir de 200 metros, posição igual a 200 metros, nós temos um movimento retilíneo uniforme. E nós sabemos também que o tempo a partir do qual a velocidade se torna 20 metros por segundo, esse tempo é 20 segundos, né? Então nós sabemos que em 20 segundos ele está na posição 200 metros e atingiu a velocidade de 20 metros por segundo. A partir daí é movimento retilíneo uniforme. Beleza? Belezinha? Tranquilo? Então aqui, ó, nós temos o seguinte. Nessa posição 200 metros, ele está na velocidade de 20 metros por segundo. Isso passou 20 segundos desde que ele saiu do primeiro semáforo, do semáforo O. E a partir daí, chegando nessa velocidade, é um problema de movimento retilíneo uniforme.
Mas vocês têm que fazer o iniciozinho do movimento retilíneo uniformemente variado, senão vocês não vão saber que é 200 metros e o tempo de 20 segundos. Isso é importante, tá bom? Então, daqui para cá, a parte do movimento retilíneo uniforme, a posição inicial vai ser 200 metros. Então, nós temos S, e aí podemos calcular todos eles. SA, SB, SC, todas essas posições. Podemos calcular o tempo, que é o que precisamos para saber o tempo de sincronismo do semáforo, que é o que ele pergunta. Então, SA igual a posição inicial, essa posição inicial que eu calculei aqui, mais a velocidade que é constante vezes T. Então, esse T de A. A partir daqui, eu vou ter que depois somar os 20 segundos do movimento retilíneo uniformemente variado. Estou considerando o problema a partir desse tempo aqui, tá bom? Então, aqui, SA, como nós vimos antes, 100 metros antes do semáforo A é 400. S0, 200. Mas a velocidade 20 vezes TA. Assim, podemos obter o tempo que levou a partir do instante que o carro saiu daqui, em que o semáforo A vai ter que ligar, se tornar verde. Beleza? Para ele poder passar tranquilo, de boa. Vamos calcular esse tempo. 400 menos 200 igual a 20TA. 400 menos 200, jovem gafanhoto, quanto é? 200. O 20 vem para o outro lado dividindo, então fica assim, ó, 200 dividido por 20 igual a TA. 20 vem para cá dividindo. 200 dividido por 20 dá 10. Nota 10, professor. Então, 10 segundos. 10 segundos a partir desse instante aqui, dos 200 metros. Então, considerando o referencial do acendimento em verde do semáforo A, que o carro começou a andar, então vou ter que somar esses 20 segundos, quando ele atingiu a velocidade de 72 km por hora. Então, vou considerar esses 20 segundos, somar com esse daqui. Então, nós vamos ter T'(A) 20 mais 10, 30. 30 segundos. Tranquilo? Belezinha? Agora vamos calcular o tempo em que o semáforo B demora a partir desses 20 segundos para acender. Beleza? Tem que acender quando o carro está nessa posição aqui, a 100 metros do semáforo B, 100 metros antes do semáforo B. Beleza? Então, essa posição aqui é 900, S0 é 200, mais a velocidade 20 metros por segundo, vezes TB. Então, eu faço 900 menos 200 igual a 20 vezes TB. 900 menos 200. Ah, isso aí. 700. O 20 passa para o outro lado dividindo. Então, fica assim, ó. 700 dividido por 20 igual a TB. Fazendo a divisão aqui dá 35. Então, TB igual a 35 segundos. Tem que somar os 20 segundos, que foi quando ele atingiu a velocidade de 20 metros por segundo. Ele estava aqui, estava parado. Até chegar ao movimento retilíneo uniforme, ele precisou acelerar até chegar à velocidade de 20 metros por segundo ou 72 km por hora. Então, somando, a minha resposta aqui é 35 mais 20, 55 segundos. Tranquilo? Belezinha?
Falta só a última parte, a última posição. Muito tranquilo, é só fazer relaxado que vai. Usou as equações, entendeu o contexto, o problema vai ser resolvido. Fica calmo, relaxa. Tem tempo, o Enem ainda tem mais de um mês. Beleza? Então agora a última parte do exercício para a gente fechar. Chegou nessa hora, você as duas opções, talvez você já consiga até ver qual é a resposta certa, né? Mas vamos finalizar o exercício direitinho no padrão, belezinha? Então aqui, ó, essa posição que tem que acionar o semáforo é agora 1.400 metros. S0, 200 mais 20 vezes TC. Passo para o outro lado, mesma coisa, né? 1.400 menos 200 igual a 20 vezes TC. Subtraiu aqui, deu 1.200, divido por 20. Tranquilo? Tranquilinho? 1.200 dividido por 20 dá 60, né? 60. Então, TC igual a 60. Essa é a resposta desse tempo? Não. Esse tempo é a partir do 20 segundos. Ele quer a partir do acendimento do semáforo O. Então, TC', que é o que quer, é 60 mais 20. 80. Agora achamos tudo. Vamos lá ver a resposta? Então, temos aqui a resposta. Ó, 30 segundos, 55 e 80. E qual é a opção correta? Na prova amarela de 2020, questão 122, a resposta correta é a opção D. Valeu, gente! Até o próximo vídeo!